SA. Não gravem a aula, porque vai que eu falo mal de alguém e vocês contam. Dá problema pra mim, né? Chamada. Florisvalda. Presente. Geisebel. Presente. Humberto com H. Presente, professor! Pedrita. Presente. Então, crianças, vamos começar. Às vezes, não é necessário que uma empresa seja dona da outra para que a lei determine que a relação entre elas sejam tão próximas que mereçam cuidados especiais. E daí é que aparecem os conceitos de controladora, controlada e coligada. Vou dizer um pouco a respeito dessas sociedades com base na lei de SA. Flores, por favor, leia o artigo 243, parágrafo 2º da lei de SA. Artigo 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. Parágrafo 2º. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Bem, gente, como a Flores leu o artigo 243, parágrafo 2º, podemos considerar controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Ou seja, a sociedade controlada é aquela cujo capital é controlado por outra empresa. A lei não diz que a empresa precisa ser dona de mais de 50% das ações com direito a voto para ser controladora de outra empresa. Basta que ela seja a empresa que detenha o poder de eleger a maioria dos diretores da empresa e tomar as principais decisões na vida da empresa. Profs, então a sociedade controlada se parece comigo. Uai, por quê? Não entendi. Ora, eu sou titular dos direitos dos alunos, então tenho o poder de eleger e demandar, já que sou presidente de classe, certo? Então é como se eu fosse controladora controlando a SA. Belíssima intervenção. Vamos continuar, turma. Temos a sociedade coligada, que é quando uma delas tem uma influência significativa sobre a outra empresa. A lei não estabelece um percentual mínimo, mas ela presume que toda participação acima de 20% é significativa o suficiente para ser considerada automaticamente uma coligada. Mas mesmo percentuais menores de participação podem levar uma empresa a ser considerada coligada a outra. Basta que uma empresa detenha ou exerça o poder de participar na decisão das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. Profs, qual é o artigo mesmo? O artigo é 243, parágrafo 1º. Aproveita e lê pra gente, Zezebel. Parágrafo 1º. São coligadas as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa. Que lindo! Trane, ainda não entendi muito bem o que é uma empresa coligada. Gente, alguém sabe responder a dúvida do Humberto com H? Amor, é como se fosse a influência significativa que tem sobre a sua vida. A nossa união é como as organizações que se aliam visando um fim comum, assim como o nosso amor. Isso mesmo, Pedrita. Vai ganhar uma estrelinha. Obrigada, professor. Essa sala tá muito inteligente. Vocês pararam de estudar só direito constitucional e se dedicaram para minha matéria, né? Vamos ver
se vai continuar assim mesmo. Todos agora no roteiro, na parte que fala de sociedade controladora. A gente vai falar que a sociedade anônima, na modalidade subsidiária integral, está tipificada nos artigos 251 a 253 da Lei de SA, constituída por escritura pública, tendo como único acionista Sociedade Brasileira. Então, é uma sociedade unipessoal, com um único acionista, no caso, outra sociedade, e brasileira, sendo uma sociedade detendo todas as ações de outras. Esse tipo societário traz algumas facilidades administrativas, pois concentra o poder econômico. A sociedade controladora é aquela na qual todas as ações de uma empresa pertencem a outra. Ela não é apenas controlada, ela passa a ser uma subsidiária integral daquela outra empresa. Empresa que, embora controlada, ou seja, dirigida por outra, possui grande parte ou total de suas ações. É uma espécie de holding na modalidade pura, na qual seria aquela sociedade que tem por objeto social apenas a participação no capital de outras sociedades, sendo então apenas uma controladora. Gente, atenção aqui, silêncio! Estamos na última sociedade. Vão cair 3 questões na prova. E quero que vocês estejam preparados. Agora vocês precisam acreditar em mim. Olhem o site do Jules Way, eu pego todas as questões de lá. Como é mesmo? JURYSWAY, Jules Way. Profs, vamos voltar para nossos estudos então? Preciso manter minha média. Crane, essa sociedade tem alguma divisão dentro dela? Que lindo, gente! Olha a pergunta dela, crianças. Nós temos a incorporação, fusão e a cisão. Na incorporação, que é a operação que uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Na incorporação, a sociedade incorporada deixa de existir, mas a empresa incorporadora continuará com sua personalidade jurídica. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a cisão. E a fusão é a operação pela qual se unem 2 ou mais sociedades para formar sociedade nova, que vai depois suceder em todos os direitos e obrigações. Nota-se que, na fusão, todas as sociedades fusionadas se extinguem para dar lugar à formação de uma nova sociedade com personalidade jurídica distinta daquelas. Com isso, nós fechamos a matéria da prova, que vai da aula 1 até a aula 3. Entenderam tudo, crianças? Alguma dúvida? Posso cobrar na prova? Ok? Falou? Jezebel, Humberto com H, Pedrita, Flores? Sim! Vamos revisar então. Pedrita, me diga um exemplo de incorporação. Eu vi um dia, professora, que o Banco Banespa tinha se incorporado com o Santander, que adotou a marca Santander Banespa. Seria isso? Certinho. Agora, Flores, me diga um exemplo de cisão. Olha, todo mundo conhece aquela marca de celular Sony Ericsson. Sony entrou em cisão com a Ericsson e formou o que todos nós sabemos hoje. Olha, nem imaginava. Flores também é cultura. Humberto com H, me fale agora sobre fusão. Professora, o caso mais conhecido é a fusão entre a Perdigão e a Sadia. Bem, agora que vocês já sabem tudo sobre SA, vamos resolver o X das questões do roteiro e espero que vocês tenham feito. A questão 1 falava sobre, de acordo com a lei
de SA, a operação pela qual uma sociedade passa, independente de solução e liquidação, de um tipo para outro, é hipótese de quê? Fusão, cisão, consórcio, transformação, incorporação. Qual vocês marcaram? Letra D. Isso, transformação. Por que essa é a resposta certa? A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independente de dissolução e liquidação de um tipo para o outro, conforme o artigo 220 da Lei de SA. Por que a resposta não seria fusão? Porque, conforme o artigo 228, a fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. É o que eu acabei de dizer para vocês. Por que também não pode ser cisão? Porque a cisão, conforme o artigo 229, é a operação pela qual a companhia transfere parcela do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão, conforme explicado também agora em sala de aula. E não poderá ser consórcio porque as companhias e quaisquer outras sociedades sob o mesmo controle ou não podem constituir consórcio para exercer determinado empreendimento, observando o disposto no artigo 278. Parágrafo 1º. O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. E incorporação muito menos, porque conforme o artigo 227, a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucedem em todos os direitos e obrigações. Entendido? Sim! Pois, pedia para vocês assinalarem a resposta correta acerca do direito societário. Qual questão vocês marcaram? Letra C. Que lindo, certíssimo. Conforme o artigo 1098, é controlada a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. A sociedade cujo controle referido no inciso antecedente esteja em poder de outra, mediante ações ou cotas, possuídas por sociedades ou sociedades por estas já controladas. Certíssimo, gente? Terminamos aqui a nossa aula. Por hoje é só, crianças. Rebenta, pipoca, Maria Sororoca, saudando bem louca pra dentro da boca. Rebenta, pipoca, branquinha e amarela, pula que pula no fundo da panela.